Capítulo 18. Os rins. Número 7A. Rins. Homem nascido em 14 de março de 1892. O horóscopo que iremos utilizar aqui é o horóscopo natural. A hora de nascimento do nativo é desconhecida, mas em astrodiagnose ela é desnecessária, a menos que queiramos determinar uma crise. Precisamos, então, levar em consideração o grau exato da lua progredida e seus aspectos, bem como as posições e os aspectos dos astros em trânsito, mas as tendências naturais, tanto de temperamento, moralidade, como também de fraquezas orgânicas, são indicadas pelos astros radicais, que dão ao astrólogo a chave da saúde do nativo, muito embora o ascendente seja de grande ajuda para nos mostrar a força de vontade e resistência do indivíduo. Determinados signos como Áries, Gêmeos, Leão, Libra e Aquário poderão vencer e eliminar uma doença onde a maioria dos signos femininos, especialmente Touro e Virgem, em razão de sua fraqueza de vontade, para superar as condições físicas, não o conseguiriam. Dos signos comuns, Gêmeos é o mais capaz de dominar doenças físicas. Nesse horóscopo, temos o Sol, o dispensador de vida, no signo comum e negativo de Peixes. O Sol está afligido por uma oposição e paralelo com o destrutivo Saturno. Aqui nós temos o começo e a indicação da pouca vitalidade. Júpiter, regente de Peixes e do sangue arterial, está em seu próprio signo em conjunção com o Sol e oposição a Saturno. Essa oposição tende a reduzir a vitalidade, pois, se a corrente sanguínea chega a estagnar, o corpo inteiro deve sofrer. Vênus, regente do sangue venoso, está no seu regente Touro, onde é forte. Vênus está afligido por uma oposição e um paralelo com Urano. Isso pode aumentar os efeitos nocivos de Júpiter e do Sol afligidos por Saturno. Com a influência aflitiva de Saturno em Virgem, signo que rege o intestino delgado, se pode esperar uma assimilação imperfeita dos alimentos. A Lua se encontra em oposição e paralelo a Júpiter e em quadratura com Marte. Esses aspectos, casados com Vênus em Touro em oposição a Urano em Escorpião, indica que esse jovem homem se deliciou nos prazeres sensuais e que sua saúde foi dissipada rapidamente. Urano em Escorpião, em oposição a Vênus, indica imprudência no tocante à função geradora sagrada. E, com a idade de 16 anos, quando a Lua progredida alcançou a conjunção com Vênus e a oposição a Urano, ele contraiu a terrível doença da sífilis. Embora, mais tarde, aparentemente curado, os poderosos componentes dos vários remédios usados pela medicina para combater este mal, sendo um deles o mercúrio, exerceram influência destrutiva no sangue do nativo, pelo que a tuberculose lhe tomou os rins. Isso é indicado pela Lua no signo de Libra, regente dos rins,
em quadratura com Marte, em oposição e paralelo a Júpiter e em oposição a Mercúrio. O rapaz ingressou na profissão de médico, submetido mais tarde a uma cirurgia em que removeu um de seus rins. Se verificou que o rim extraído estava oco. Os médicos diagnosticaram sua condição como tuberculose renal. Ele morreu aos 26 anos de idade. Ao chegar a essa idade, notamos que a lua progredida havia concluído seu ciclo e alcançado novamente seu lugar no mapa radical em Libra e que Júpiter progredido havia alcançado o ponto de oposição à lua radical e progredida. A época em que a lua acaba de completar, por progressão, sua volta ao horóscopo, alcançando deste modo o lugar em que se encontrava na ocasião do nascimento e, frequentemente, quando a lua está afligida na posição radical, é um momento crítico para doenças em que o nativo se vê face a face com muitas tribulações. Número 7b, rins e mastoidite. Homem nascido em 8 de maio de 1865, 1h45 AM. Esse horóscopo tem o signo fixo de Aquário no ascendente, com o Sol no signo fixo de Touro e em conjunção com Vênus e Mercúrio. O Sol está também em sextil com Marte, Júpiter, o planeta da opulência e da benevolência, encontra-se na 10ª casa em seu próprio signo Sagitário. Estas posições e aspectos do Sol e de Júpiter indicam alguém com grande amor pela humanidade, um homem financeiramente muito generoso e disposto a se deter em seu caminho para ajudar aos outros, mesmo sacrificando o próprio conforto. Se depara com alguém cujo sofrimento pode aliviar ou a quem pode proteger da desgraça. Mas Júpiter, Mercúrio, Vênus e Saturno, todos estão retrógrados. Isso indica que ele pode achar difícil realizar seus ideais e fazer tanto bem quanto busque seu coração. Porque planetas retrógrados significam talentos, possibilidades e oportunidades latentes. Sua capacidade para ganhar dinheiro é impressionante. Esse homem é também muito pródigo em seus gastos, tendo Vênus em seu próprio signo, Touro, e na sua própria casa, a segunda, em conjunção com o Sol e em sextil com Marte. O que quer que faça tem de ser feito em escala grande e generosa. Também gosta de se divertir e de viver bem, pois o Sol, Vênus e Mercúrio em Touro, formando sextil com Marte em Câncer, e uma vez que Touro rege o paladar, tudo isso tanto proporciona o desejo de comer coisas boas e prover grande abundância delas. O mesmo faz Marte em Câncer, em sextil com Vênus e com Sol. Gosto por alimentos gordurosos, excessivamente temperados e em grande quantidade. Com Marte na 5ª casa, esse homem gosta muito de repartir com os amigos. Contudo, ainda que essa generosidade possa ter sido boa para os outros e para ter alegrado a muitos, deleitando-lhes o paladar, o resultado foi desastroso para ele próprio. Sua saúde
não pôde suportar os efeitos perniciosos de uma mesa demasiado farta. Para descobrir em que parte do organismo vão se manifestar os danos causados pelo excesso de comida, examinemos as aflições mais fortes. Marte se acha em Câncer, regente do estômago, em quadratura com a Lua e Saturno, que estão em Libra, regente dos rins. Saturno também está em conjunção e paralelo com a Lua. A Lua rege os fluidos brancos do corpo e a linfa. Sendo Saturno o afligidor, consequentemente deve restringir o livre fluxo desses fluidos. Como Júpiter, regente do sangue arterial, se encontra em seu próprio signo, Sagitário, perto do meio do céu, em oposição ao nervoso, excitável e espasmódico Urano, no signo mercurial de Gêmeos, e, como Marte está em paralelo com Júpiter e Urano, verifica-se uma circulação arterial obstruída e uma circulação linfática também prejudicada. Quando o homem viola continuamente as leis da saúde ao comer em demasia, pode-se contar com um desarranjo a qualquer hora. Em 1906, ocasião em que o Sol progredido fazia conjunção com Urano radical em Gêmeos e a Lua progredida formava quadratura com Marte e oposição com ela própria e com Saturno radicais, o nativo foi vitimado por um sério ataque de pneumonia. Em 1907, o Sol progredido atingiu o ponto de oposição a Júpiter radical. Seguiu-se em 1912 a Lua progredida em conjunção com o Marte radical em Câncer. Durante esse mesmo ano, a Lua progredida afligiu-se a si própria e a Saturno, ambos radicais em Libra, por um aspecto de quadratura. Isso desencadeou um grave ataque ao rim, com enfermidade e constrição dos ureteres, o que interferia na passagem do líquido residual dos rins para a bexiga. Aos 13 anos de idade, quando a Lua progredida atingia Áries, transitando por esse signo, formou uma conjunção com Netuno radical, uma oposição a ela própria e a Saturno radicais, uma quadratura com Marte e uma conjunção com a cauda do dragão. Manifestaram-se no nativo afecções dos ouvidos e seguidas dores nos mesmos e na cabeça. Quando a Lua atingiu o ponto de conjunção com Mercúrio radical e com Vênus retrógrado e progredido em Touro, ocorreu uma inflamação nas membranas da mastoide, pelo que os cirurgiões tiveram de operar por 2 vezes o osso mastoide, drenando o pus que se havia formado e acumulado na respectiva cavidade. Essas operações deixaram o paciente com uma cefaleia crônica e os nervos abalados. Se esse homem tivesse aprendido que deveria comer para viver, em vez de viver para comer, teria poupado muito sofrimento a si mesmo. Número 7C, disfunção geral. Mulher nascida em 19 de abril de 1888, 4 horas 30 minutos p.m. Examinando inicialmente a mente, como sempre, encontramos Mercúrio em conjunção com Vênus e trígono com a Lua e Júpiter em signo de fogo.
Então, os 3 astros relacionados com a mente estão em trígono. Em certa medida, Júpiter participa da constituição mental porque é o regente do 9º signo, Sagitário, e dele provém os impulsos de benevolência que elevam gradativamente a humanidade do estado de selvagem por meio da civilização até o de santidade. É de uma percepção imediata que temos aqui uma pessoa de mentalidade pouco comum e admirável. Mesmo a conjunção de Saturno com a Lua é muito benéfica, porque, conforme já dissemos, sendo a natureza de Saturno obstrutiva, quando ele pousa sua mão restritiva sobre Mercúrio ou sobre a Lua, ajuda a estabilizar a mente volúvel e aumenta a capacidade de concentração. Ao mesmo tempo, é claro, qualquer aspecto de Saturno com os astros relacionados com a mente gera tendência à melancolia. Por isso, pode-se dizer que os possuidores das maiores e mais profundas mentes geralmente são de uma disposição tristonha. No entanto, essa mulher não é de natureza propensa às discussões ou considerações. Não desperdiça o tempo lamentando as penas e os sofrimentos do mundo, pois tem signos cardeais nos 4 ângulos e Marte em conjunção com Urano na 1ª casa. Isso lhe dá uma natureza sobremodo impulsiva e inquieta. Ela tem a mente que vê onde as reformas são necessárias, mas a natureza de seus esforços para efetuar essas reformas depende de sua posição na vida, coisa que ignoramos. Se nasceu em ambiente amplo, onde possua fortuna, posição social e influência, ela pode se constituir num poderoso fator e agir em uma ampla esfera. Mas, se nasceu em ambiente financeiramente carente, ela pode ser tolhida em seus esforços pelas circunstâncias. Contudo, não importa onde esteja, sua influência é sentida, e lutando para reformar as coisas, o resultado inevitável é que ela pode se esgotar nessa tentativa de melhoramento. Como uma corrente se parte no elo mais fraco, o mesmo acontece com a vida humana. Urano, o planeta da ação espasmódica e incontrolável, está em oposição a Mercúrio, o planeta que governa o sistema cérebro-espinhal, mostrando que poderá acontecer um colapso nervoso sempre que o corpo for submetido a grande esforço. Saturno, o planeta da obstrução, está em conjunção com a Lua no signo que governa o coração, Leão, e em quadratura com o Sol, regente de Leão. Fica evidente, pois, que a atividade cardíaca é muito fraca, como também a circulação, e que existe certa incapacidade para especializar a energia vital do Sol. Com efeito, a carta mostra a possibilidade de uma condição que só pode ser descrita como disfunção geral, decorrente do trabalho excessivo e da tensão nervosa que afetam todos os órgãos do corpo, pois Urano e Marte em Libra deverão interferir no trabalho dos rins e o Sol, afligido em Touro, atuará na garganta,
prejudicando a eliminação retal, sob o governo de Escorpião. Esta condição, por fim, se concretizou. É quase desnecessário dizer que casos como esse exigem repouso absoluto, tanto mental como físico, acompanhado de preferência de uma dieta de frutas, pois é muito nocivo impingir a comida comum a um organismo em tais condições. Uma enfermeira aquariana, cujo Saturno não esteja em Libra ou Peixes, poderia exercer sobre a paciente uma influência calma e benéfica. Mas, pelo que sejam aliviadas e se curem, pessoas com tal natureza e temperamento se obrigam ao trabalho extenuante que deve levá-la à morte, mais cedo ou mais tarde. Nada que se possa dizer ou fazer no sentido de convencê-las a fazer as coisas aos poucos para que possam viver mais, surte qualquer efeito, pois a ânsia espasmódica de Urano e a energia dinâmica de Marte no ascendente poderão prevalecer sobre quaisquer considerações. Haja vista que os signos dos ângulos são cardeais. Essa mulher se aferra ao trabalho, mesmo sabendo que pode cair morta no minuto seguinte. Não há dúvida, porém, de que seu destino é ser muitíssimo beneficiada em termos de crescimento anímico, mesmo que seu corpo seja destruído nesse processo. Número 7D, cálculo renal. Homem nascido em 21 de setembro de 1863, ao meio-dia. Nesse horóscopo, Saturno está em conjunção com Marte e Vênus. Netuno está em oposição com todos os três, e a Lua em quadratura com Saturno e Vênus. Marte, o planeta da impulsividade, leva o nativo a se enfurecer à menor provocação, de modo que, se deixado à vontade nesses momentos, nada o deterá a não ser o colocando numa camisa de força, particularmente por estar o Sol em quadratura com Urano, o que intensifica a impulsividade e elimina completamente a razão. Mas o raio saturnino é suficientemente eficaz para atenuar a maior parte das tendências erráticas, pois Saturno se encontra no signo de sua exaltação, Libra, e altamente elevado. Mercúrio, em conjunção com Júpiter, ambos elevados e em trígono com Urano, nos mostra que a mente do nativo tem um lado sadio, bondoso e religioso. De Marte vem a facilidade para se sentir ofendido, mesmo quando não haja motivo para tal. Saturno leva o nativo a ruminar sobre as ofensas, quer estas tenham sido reais ou imaginárias. Mas Júpiter cuida de instilar caridade e sensatez. Contudo, parece que as forças que tendem a acentuar o lado mal da natureza são mais fortes e que para a natureza superior isso deve representar uma luta árdua e difícil. Saturno, na primeira parte de Libra, regente dos rins, atua de tal maneira a obstruir a secreção urinária, enquanto Marte causa a inflamação. A conjunção de Saturno e Vênus, sendo esse último regente da circulação venosa, revela o fato de a veia porta
que recebe o sangue dos rins, se encontrar obstruída, enquanto a quadratura de Saturno com a Lua diminui o volume de urina secretada. Netuno, em oposição a Saturno, mostra claramente uma causa mental, irritabilidade e preocupação, interferindo na atividade nervosa. Assim, se formam os cálculos renais, que sujeitam o indivíduo a um dos mais dolorosos padecimentos que se pode imaginar. Para ajudar uma pessoa dessa natureza, precisamos invocar a ajuda de Júpiter e Mercúrio em trígono com Urano. Marte é o grande energizador que impele a ação, mas Saturno, em conjunção com ele, tira o ânimo, tornando o nativo indolente, avesso aos exercícios que o sagitariano geralmente aprecia. Devemos, portanto, despertá-lo para a necessidade urgente de exercitar e bastante. A Lua, em Capricórnio, atua no signo oposto, Câncer, regente do estômago, e por causa de sua quadratura com Saturno em Libra, regentes dos rins, a secreção urinária do paciente sofre uma interferência. Daí a necessidade de uma regra para a dieta. Nada de natureza irritante ou indevidamente estimulante deve ser comido. O melhor curador ou a melhor curadora para este homem deve ser alguém com leão no ascendente, signo que se harmoniza com Sagitário. Áries é a segunda opção, porque um ariano pode ser demasiado rude e por isso mesmo gerar incompatibilidade, mesmo não tendo essa intenção. Nem deve ter Saturno em Sagitário ou Touro, signos que ocupam, respectivamente, a cúspide da primeira e da sexta casa do horóscopo do paciente. Número 7E, circulação renal. Mulher nascida em 24 de março de 1845, às 5h06 AM. Considerando o caso apresentado nesse horóscopo, nosso primeiro cuidado, como de costume, é verificar que tipos de qualidades mentais essa pessoa possui, pois devemos recordar sempre que a mente é a que dá forma ao corpo. Por isso é que agora os melhores médicos usam pílulas de placebo e sugestões como auxiliares. Mercúrio e a Lua, os dois astros particularmente relacionados com a mente, estão em oposição. A Lua também está em oposição ao Sol, a Júpiter e a Urano. Marte forma quadratura com o Sol, com a Lua, com Júpiter, Mercúrio e Urano. A pessoa é, pois, extremamente excêntrica e precipitada, hesitando entre dois propósitos diferentes. Existe só um aspecto redentor, a saber, Saturno em trígono com a Lua e em sextil com Júpiter. Não fossem esses aspectos que firmam a mente, o nativo provavelmente já teria enlouquecido. Junte-se agora às observações anteriores o fato de que os 4 ângulos estarem ocupados por signos comuns e você compreenderá que ela terá uma extrema dificuldade em trabalhar mentalmente. Ela é uma daquelas de infortuna fraqueza afligida que tem um ossinho da sorte no lugar de uma coluna espinhal.
O Sol, em quadratura com Marte, tende a fazê-la impulsiva, e os aspectos adversos provenientes dos signos cardinais lhe dão também certo excesso de energia, que se manifesta como impulso. Mas lhe falta a persistência para levar adiante suas resoluções impetuosas. A aflição de Júpiter indica circulação deficiente e, naturalmente, consideramos a presença de Saturno em Aquário como um indicativo de obstrução ali, pois as doenças a que o corpo humano dela está sujeito são encontradas no ponto mais fraco, e Saturno geralmente marca esse ponto. Aquário rege os membros inferiores, de forma que a presença de Saturno nesse signo mostra que nesses membros é que a deficiência circulatória se manifesta. Além disso, Marte progredido atinge o ponto de conjunção com Saturno em Aquário, ficando ambos na 12ª casa, a casa que indica confinamento. Podemos, portanto, considerar que a pessoa é vitimada por uma grave restrição circulatória, não nos surpreendendo saber que suas pernas estão entorpecidas e frias, não podendo ser usadas apropriadamente e que por isso ela está presa a uma cama. A Lua em Libra, regente dos rins, e sua oposição a Júpiter indicam que a circulação renal está desarranjada e a presença de tantos astros em Áries, governante da cabeça, é indicação segura de que aí existe um pandemônio de forças conflitantes. Assim, em virtude das aflições desses astros, temos um caso de insônia, nervosismo extremo e irritabilidade, proporcionados por Urano. O sangue corre em profusão na parte superior do corpo e muito reduzidamente na parte inferior. Como a nativa está bem avançada em anos, não há muito por fazer, mas deve-se tentar lhe estimular os rins. Muitas vezes a secreção urinária se interrompe totalmente pela oposição de Urano, Mercúrio e Júpiter à Lua em Libra. Isso sobrecarrega de venenos o organismo, de modo que, enquanto esses não forem eliminados, a pessoa é prostrada por uma sensação de peso e indolência que faz o corpo parecer como de chumbo. Muito se deve fazer para tranquilizar e acalmar essa mulher, já que toda raiva e irritação torna a eliminação mais difícil e provoca o acúmulo de mais venenos no organismo. Bom efeito no tratamento pode ser conseguido por alguém que tenha Escorpião no ascendente e cujo Saturno não esteja em Aquário, Peixes ou Leão. Número 7F, afecção na bexiga. Mulher nascida em 21 de outubro de 1886, às 11 horas AM. Quando observamos que a Lua e Mercúrio, astros relacionados com a mente, estão em quadratura recíproca em signos fixos, fica logo evidente que essa mulher deve ser inabalável em suas opiniões e, consequentemente, difícil de se lidar. Uma pessoa com Leão ou Áries no ascendente e cujo Saturno não esteja em Gêmeos, provavelmente teria o melhor êxito em fazê-la seguir prescrições.
Saturno, o planeta da obstrução em Câncer, signo que rege o estômago, indica que a digestão é deficiente e sua quadratura com Sol, Júpiter e Vênus posicionados no signo de Libra, governante dos rins, indica que a eliminação de matéria residual através desses órgãos é difícil. O Sol, próximo à cúspide de Escorpião, signo que rege o reto, agrava ainda mais a dificuldade de eliminação e mostra que a pessoa está sujeita à prisão de ventre. Deve-se notar que quando o planeta relacionado com os problemas da bexiga está na parte anterior do signo de Libra, o problema geralmente se localiza nos próprios rins. Mas quando esse planeta está na parte posterior do signo de Libra, a bexiga pode ser afetada. Então, seguindo esse critério, e uma vez que o Sol se encontra a 28 graus de Libra, podemos nos certificar de que o problema se encontra mais na bexiga do que nos rins. A quadratura da Lua com Mercúrio em Escorpião indica um problema de nervos na região do reto. Em conjunto, os vários signos e aspectos que enumeramos mostram que essa pessoa sofre de prisão de ventre e afecção na bexiga. Isso não é tudo. Encontramos Marte, o planeta da cirurgia, em conjunção com Antares. Quando um dos planetas adversos se posiciona nas proximidades do ponto nebuloso de Antares, nos 8 graus de Sagitário, e ambos os luminares estão afligidos, certamente o resultado é problema nos olhos. Nesse horóscopo, tanto o Sol como a Lua estão afligidos, um pela quadratura de Saturno, outro pela quadratura de Mercúrio. Podemos concluir que essa mulher terá problemas com seus olhos e, como Marte se encontra na 12ª casa, que governa a internação em hospitais ou instituições congêneres, é evidente que ela está enfrentando sério perigo pertinente a isso. Deduz-se também claramente do horóscopo que Saturno em Câncer é a raiz de todo o problema ao dificultar a digestão, de maneira que, se pudermos convencer a paciente de que um viver reto é a chave da boa saúde, pode não ser ainda tarde demais para a restauração da harmonia do seu organismo. Provavelmente será muito difícil convencê-la, em virtude de sua atitude mental fixa, indicada pela quadratura de Lua e Mercúrio, ambos em signos fixos. Uma dieta de alimentos não refinados, constituída de pão de trigo integral e legumes ricos em fibras, faz-se necessária para estimular o movimento peristáltico dos intestinos. Aspargos e outros alimentos que atuam sobre os rins, mais alface e espinafre, ricos em ferro, ajudarão a harmonizar novamente o organismo, de maneira que, com o tempo, a eliminação deverá se normalizar e os olhos apresentará melhoras. Número 7G, diabetes. Mulher nascida em 28 de dezembro de 1885, às 11h55 p.m. A paciente, nesse caso, está sofrendo de diabetes, uma doença em que o excesso de açúcar extraído dos alimentos vai além das necessidades do organismo,
sendo esse excesso eliminado pela urina. Júpiter aqui se encontra no ascendente e no signo de Libra, governante dos rins, em conjunção e paralelo com Urano, e em quadratura com Sol e Saturno, o último estando no signo de Câncer, governante do estômago. Vemos ainda que o Sol forma uma quadratura com a Lua em Libra e um paralelo e oposição a Saturno. Assim, pois, é bastante evidente que estômago e rins constituem os elos mais fracos da cadeia orgânica e que, portanto, podemos contar com enfermidades nesses órgãos. Júpiter, afligido no ascendente, denota alguém com muita predileção pelo comer bem, um glutão. A conjunção com Urano nos diz que esta pessoa não se satisfaz apenas com a quantidade, mas também aprecia a qualidade dos alimentos que precisam ser super refinados e exageradamente temperados. Saturno, o planeta da obstrução em Câncer, signo que governa o estômago, interfere na digestão. Consequentemente, o alimento não pode ser assimilado em sua totalidade e alguma coisa dele precisa ser expelida do organismo. Caso contrário, pode criar uma condição de congestionamento e intoxicação. Júpiter rege o fígado, onde é processado o açúcar necessário pelo organismo, mas ele está duramente afligido pelas quadraturas de Saturno e do Sol. Quadraturas resultam em anormalidades dessa função, e como Júpiter se localiza no signo dos rins, Libra, isso permite que o açúcar se acumule na urina, surgindo assim os sintomas diagnosticados como diabetes. Há também um problema de garganta, porque Netuno está em Touro, que é o signo que rege a garganta, afligindo Vênus, regente de Touro. Examinando as causas internas desta doença, em nosso esforço para encontrar um remédio, notamos que Saturno está elevado e afligindo o Sol e Júpiter. Isto torna a pessoa vagarosa e irritadiça, inclinada a considerar o lado sombrio da vida e a ver falhas em tudo e em todos. As glândulas endócrinas são centros de importantes atividades espirituais. Netuno, afligido em Touro, e Urano, afligido em Libra, interferem nas funções das glândulas tiroide e suprarrenais. Para que a nativa possa ser realmente curada, precisa experimentar algum tipo de choque ou ser levada para um ambiente inteiramente novo, com mais alegria ao seu redor. Um curador ou uma curadora com Gêmeos ou Aquário no ascendente e que não tenha Saturno em Peixes, provavelmente resultaria em um efeito muito benéfico. Número 7H, diabetes. Mulher nascida em 24 de fevereiro de 1863, às 9h50 p.m. O horóscopo dessa mulher tem o signo de Libra no ascendente, signos cardeais nos 4 ângulos e Leão interceptado na 10ª casa. Tudo isso é indicativo de sentimentos fortes. Os signos cardeais são os favoritos do universo, pois a entrada do Sol nos 4 signos marca as 4 estações do ano. As pessoas com signos cardeais nos ângulos sentem mais agudamente, vivem mais intensamente
e, em consequência, sofrem mais que as outras. O signo ascendente da nossa paciente é Libra, com Júpiter retrógrado no ascendente. Júpiter forma um paralelo com o Sol, mas sendo retrógrado, seus efeitos naturalmente ficam enfraquecidos. Temos Júpiter nos últimos graus de Libra, signo venusiano, e Vênus e Sol no signo jupiteriano de Peixes. Normalmente, sob tais condições, o corpo se avoluma excessivamente após a meia-idade. Essa mulher era enorme, pesando mais de 90 quilos, o que é indicado tanto pelas posições acima como por Júpiter no ascendente e por Marte em Touro, em sextil com Vênus em Peixes. Vênus, estando na quinta casa, essa mulher encontrava enorme prazer em comer coisas boas e gostava de comê-las em grande quantidade. Isso naturalmente lhe aumentou o peso consideravelmente. Netuno, o planeta dos mistérios, representante das coisas secretas ou ocultas, está em Áries e na sexta casa, em sextil com a Lua. A sexta casa governa o trabalho e a 10ª casa a vocação. A Lua é regente da 10ª casa, de modo que, junto com Netuno, indica a vocação que essa mulher poderia escolher. Assim, está claramente indicado que ela era uma médium profissional. Ela informou que era muito boa nisso, e isso comprovado pelo sextil da Lua com Netuno, pelo trígono de Saturno com a Lua e pelo envolvimento da sexta, 8ª e 12ª casas. Urano, estando em trígono com Mercúrio, é natural que ela buscasse as razões dos fenômenos espiritualistas, mesmo porque Mercúrio está no signo intelectual de Aquário. Urano está no signo mercurial de Gêmeos, um signo da intelectualidade. E ele e Mercúrio estão, portanto, em recepção mútua, que resulta em grande simpatia entre os dois planetas. Recepção mútua significa que esses planetas trocam seus próprios signos. Urano está no signo de Mercúrio e Mercúrio está no signo de Urano. Consequentemente, esses dois planetas têm uma forte influência na vida da nativa. Ela dava aulas de espiritualismo e servia de intérprete a espíritos. Vênus e Sol se encontram em Peixes na 5ª casa, a casa do prazer. Vênus está em sextil com Marte e em quadratura fraca com Urano. Isso se expressa claramente na vida da nativa, pois ela vivia com um homem que apresentava como marido, mas com quem nunca casou de fato. Esse homem é representado pelo Sol e Vênus em Peixes e por Vênus em sextil com Marte e em fraca quadratura com Urano. Era grandalhão, cabelos avermelhados e gostava de beber. Dependia inteiramente da mulher para se manter, e ambos viviam para comer e se divertir com o dinheiro que ela ganhava como médium. Esse tipo de vida pode durar um pouco, mas um dia a natureza se rebela e os órgãos vitais se recusam a suportar excessos por mais tempo, como nesse caso. Quando Vênus, progredido,
alcançou uma conjunção com Marte em Touro e a Lua progredida em Aquário formou uma quadratura com Marte radical e Vênus progredido. O grande esforço a que essa mulher havia submetido seu corpo, em razão de uma vida desregrada, encontrou nos rins um ponto fraco, pois o limite da fortaleza de uma corrente está no seu elo mais fraco. Normalmente, Saturno mostra o ponto em que a fraqueza pode se revelar. Nesse caso, Saturno acha-se em Libra, em oposição a Netuno e em paralelo com este. A nativa apelou para a sede mundial da fraternidade quando sofria intensamente de diabetes. Contudo, foi muito difícil para ela seguir a dieta que lhe foi prescrita, uma vez que já estava habituada aos alimentos substanciosos que comia em excesso.